Uma das maiores alegrias em nossas vidas é ver o resultado daquilo que se esperava, ver aquilo que nós semeamos logo dar o seu resultado, os seus frutos, e nós podemos colher aquilo ou o fruto daquilo que nós semeamos. E quando nós olhamos para esta realidade ou para esta alegria, para este contentamento em ter resultado das coisas, uma das coisas que também traz a nós uma alegria muito grande são poder ver e poder constatar de que os nossos desejos foram conquistados, os nossos sonhos foram realizados. Quando nós pensamos nisso, nós também pensamos que isso traz sentido para nós, dá a cada um de nós, uma ideia de realização, de conquista. Você concorda comigo? No entanto, o contrário a isso também é verdadeiro. Quando nós trabalhamos, quando nós nos afadigamos, quando nós trabalhamos às vezes jornada de sol a sol, quando nós nos desprendemos muitos esforços e parece que ao final de todo este trabalho, de tudo isso, nós não realizamos e não conquistamos nada, dá a nós uma sensação de fracasso, uma constante e profunda frustração. Quando nós esperamos, ou quando nós não alcançamos esse esperado, nós vamos perceber que a forma como nós lidamos com essas frustrações também fala muito da nossa saúde emocional. Ou seja, se eu faço, se eu me realizo, se eu conquisto, se as coisas estão dando certo, é muito provável que eu vou ter uma saúde emocional. Mas se o contrário está acontecendo, a probabilidade e a possibilidade de um adoecimento também é muito grande nas nossas vidas. Uma das coisas que nós percebemos, por exemplo, no nosso país, na nossa nação, o nosso Brasil, nos últimos anos, décadas, por assim dizer, é um exemplo disso. Nós saímos da condição de um país subdesenvolvido para um país considerado emergente, ou seja, em desenvolvimento. E em muitos aspectos nós temos voltado a ser um país de terceiro mundo, a nossa sociedade como um todo. Por exemplo, quando nós olhamos para os dados da Organização Mundial de Saúde, nós somos o primeiro país do mundo em transtorno de ansiedade. Nós somos o primeiro país do mundo em depressão na América Latina e somos o quinto no mundo neste sentido de depressão na segunda Organização Mundial de Saúde. Quando nós olhamos para os aspectos das nossas vidas, tais como conquistas, resultados, alvos, metas, sucesso, bens e outras coisas, tudo isto assume um ponto relevante nas nossas vidas. E nós aqui precisamos tomar muito cuidado com estas coisas. Por quê? Porque senão essas coisas têm a capacidade de anular a nossa fé. Destrói os nossos relacionamentos. Pode devastar a nossa vida familiar. Pode acabar com a nossa vida social, porque de alguma forma nós ficamos tão focados, tão obstinados em fazer, em conquistar e avançar, que nós negligenciamos as demais coisas da nossa vida ou ao nosso redor. E a pergunta que nós fazemos é: por quê? É porque nós vivemos numa cultura da insatisfação. Nós vivemos insatisfeitos, a nossa sociedade, insatisfeitos com tudo. Nós estamos insatisfeitos com Deus, nós estamos insatisfeitos com o nosso trabalho, nós estamos insatisfeitos com o nosso emprego, com a nossa casa, nós estamos insatisfeitos com a igreja, nós estamos insatisfeitos com o pastor, nós estamos insatisfeitos com os amigos, estamos insatisfeitos com o nosso carro, com o avião, com o jet ski, com a moto, com a nossa bike, estamos insatisfeitos com a família, estamos insatisfeitos com o casamento, tudo mesmo. Nós temos visto muita insatisfação na nossa vida e na nossa sociedade. O que ela produz? O que esta insatisfação produz? Ela produz uma coisa chamada consumismo.
E ele nos leva, ou leva este homem a insatisfações. Leva-nos a um círculo vicioso, a alguma coisa danosa, perniciosa, que começa a tomar conta da vida deste coração, desta sociedade, desta família. Qual é o resultado disto? Vivemos então a cultura do descarte. Nós descartamos. Isso já não me serve, eu quero alguma coisa melhor, eu conquisto aquela melhor já deixa de ser melhor, quero uma melhor ainda mais. E nós começamos então a descartar. E nós descartamos tudo ou quase tudo, tudo mesmo. Até mesmo, por fim, nós nos sentimos. O ser social, o homem, se sente como um objeto descartável, porque procurou em tantas coisas, tentou em tantas coisas, mas ele não conseguiu se realizar e ter prazer naquilo que estava fazendo, ou que foi feito. Quando nós voltamos os nossos olhos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que esta questão do ter, do possuir, das necessidades, é algo sempre foi e continua sendo inerente à pessoa humana. No Evangelho de Marcos, no capítulo de número 8, dos versos de 1 a 10, e depois do versículo 14 ao versículo 21, é narrada uma história que é muito conhecida de todos. Todos aqueles que se dizem cristãos e até mesmo os não cristãos conhecem esta história. É quando Jesus, num dado momento, ele sai para fazer o seu trabalho, pregava às multidões, curava as multidões, fazia milagre em meio às multidões. E num dado momento, ele percebe que aquela multidão está faminta. E ele então pergunta: o que eu vou fazer para alimentar esta multidão? E no Evangelho de Marcos, neste texto, capítulo 8, do verso 1 em diante, nós temos algumas coisas muito interessantes, e eu quero que você preste atenção neste texto. Diz assim: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Então ordenou ao povo que assentasse no chão, e tomando 7 pães, partiu-os após ter repartido entre o povo, dando graças, os deu a seus discípulos, para que estes o distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então despediu Jesus aquela multidão. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Ora, versículo 14, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinha consigo senão um só. Preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: e é que nós não temos pão. Jesus, percebendo-o, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Não vos lembrais de quando parti 5 pães para 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E quando parti os 7 pães para as 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus:
não compreendeis ainda? Uma das coisas que nós percebemos à luz deste texto e desta história é a necessidade do alimento, ou a necessidade das coisas. E Jesus sabia muito bem de todas estas coisas. E este texto se refere ao momento em que Jesus, pela segunda vez, transforma ou multiplica pães e peixes, e ele alimenta uma grande multidão. Ao final desta história, Jesus pergunta: vocês se lembram quantos pães tinham quando eu alimentei 5.000 pessoas? Quantas pessoas tinham? E ele pergunta: quantos cestos sobraram? E ele disse: 12 cestos. E depois, quando eu abençoei 4.000 pessoas, quantos pães eram? 7 pães. E quantos cestos sobraram? E Jesus disse: 7 cestos sobraram. O que Jesus estava querendo ensinar aqueles homens, aos seus discípulos, ensinar a nós nos nossos dias é aprendermos a depender dele, a viver na dependência dele, a caminhar na dependência, na provisão e no cuidado dele para todos os momentos e necessidades das nossas vidas, seja elas quais forem. Se estas coisas que nós muitas vezes nos sentimos felizes por realizar, dá a nós a sensação de conquista e de realização. Quando nós fazemos, quando nós projetamos e nós trabalhamos, mas o contrário também, como disse, nós fazemos, realizamos, enfim, mas temos muitas vezes a sensação de que o resultado não foi bom, dá a nós uma sensação de fracasso. Aqueles discípulos estavam inseridos num contexto muito interessante. Qual era o contexto? O contexto da necessidade. Eles acompanhavam Jesus durante o seu ministério. Jesus está num determinado lugar, na região da Galileia, às margens do mar, ou lago da Galileia, o lago de Genezaré. E ele, num dado momento, prega aquelas multidões. E o texto sagrado diz que então ele, depois de ter multiplicado aqueles pães, e multiplicado aqueles peixes, e alimentado aquelas 4.000 pessoas, ele convida os seus discípulos a embarcar, e eles vão para um outro lado. E quando eles estão a caminho daquele novo destino, eles se lembram que naquela viagem, naquele embarcar rumo àquele novo destino, eles não levam pão. E os discípulos estão conversando entre si e dizendo: olha, nós nos esquecemos de trazer pão, nós esquecemos de trazer a comida para esta nova jornada, este novo empreendimento. Jesus ouve a conversa deles e pergunta: olha, do que vocês estão falando? Vocês estão preocupados com isto? Vocês se lembram quando eu fiz e eu multipliquei, eu dei a vocês lá no passado, e além de vocês, 5.000 pessoas foram alimentadas? Quantas pessoas foram alimentadas e quanto sobrou? E eles, de novo, eles respondem: 12 cestos sobraram naquele episódio, na primeira multiplicação. E quantas pessoas eu alimentei? Não eram 4.000? E quantos pães tinham? E quanto foi que sobrou? E eles disseram: sobraram 7 cestos de pães. E eles então ouvem de Jesus as seguintes palavras: por que vocês estão preocupados com isto neste exato momento? Eu quero crer que nós estamos vivendo dias de incerteza, dias de muitos questionamentos. Aliás, isso tem sido falado e pregado em todos os lugares e em todos os cantos. Mas uma das coisas que nós observamos, e talvez esta seja a palavra mais importante neste contexto da provisão, do sustento, daquilo que Deus vai fazer em nosso favor, em seu favor, é a advertência que Jesus faz a eles sobre o fermento dos fariseus e de Herodes. E ele diz assim: olha, eu quero que vocês tomem cuidado com o fermento, com o alimento. Jesus adverte os seus discípulos quanto a este fermento dos fariseus. E os fariseus eram manipuladores. Tal fermento representa o pecado na linguagem bíblica. Este fermento diz respeito às coisas que não têm valor, coisas passageiras e fúteis,
Coisas que muitas vezes colocamos os nossos corações, damos especial atenção, mas quando nós damos especial atenção a estas coisas, daqui a pouco podemos perceber que tem havido perda ao nosso redor. Como disse, perda na família, perda dos relacionamentos, perda dos amigos. Por quê? Porque nós estávamos tão focados e tão concentrados naquelas coisas que são passageiras. Jesus olha para eles e diz assim: olha, vocês devem cuidar e tomar cuidado com o fermento ou com o alimento. Aquilo que é alimento para vocês e no contexto em que viviam, que não vai trazer absolutamente nada favorável a vocês. Jesus então se volta para eles e Jesus então dá uma lição. Jesus dá alguns ensinamentos a eles. Uma das coisas que nós aprendemos à luz da palavra de Deus é que Jesus não veio a este mundo para lidar com estatísticas. Jesus não está preocupado com números. Embora as pessoas sejam importantes, ele lida com indivíduos. E é por isso que a mensagem cristã é e sempre será: Deus ama o mundo. Ele ama as massas e as multidões, porque são constituídas de indivíduos. E ele ama cada indivíduo no mundo. Jesus não está preocupado, embora as multidões o acompanhassem, embora as multidões o apertassem, embora as multidões estivessem sempre à procura dele. Nós vamos ver no relato bíblico, na vida e na forma como Jesus se relacionou com estas multidões ou esta multidão, Jesus focava sempre o indivíduo, porque ele ama cada indivíduo. Quando nós percebemos um todo, quando nós percebemos centenas de milhares de pessoas à procura de Cristo Jesus, é interessante, é glorioso poder pensar que ele consegue dar atenção exclusiva a cada uma destas pessoas, porque ele visa e ele preza pelo indivíduo. Mas uma das coisas que nós aprendemos à luz deste texto, e é isto, uma delas que o Senhor quer ensinar a nós, é ter a nós ou dar a nós um coração ensinável, ser ensinável. É tão comum que os filhos não atentam para as palavras dos seus pais, como os discípulos não atentam para as palavras do seu mestre. Eles estavam preocupados com o que iam comer. Eles estavam preocupados com os pães, preocupados com os peixes. Eles estavam preocupados com aquilo que seria provisão para aquela viagem. Mas por um momento eles se esqueceram do que Jesus tinha feito momentos atrás, quando ele alimenta 4.000 pessoas, multiplicando alguns pães e ainda lhes sobram 7 cestos de alimento, 7 cestos de pedaços de pães. Ter um coração ensinável neste contexto. Aprender que o que está acontecendo à nossa volta está sob o controle de Deus. Aprender e entender que Deus tem o controle de todas estas coisas. As lições aqui são transmitidas, são ensinamentos reais e verdadeiros para mim e para você. E nós observamos que neste ser ensinável, algumas coisas precisamos considerar. E uma delas, considerar as necessidades. É interessante como nós aprendemos nisto. Uma das coisas que nós observamos e atestamos à luz do texto, que neste caso era a falta de pão, de comida. E os 3 primeiros versículos deste texto diz: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de muito longe. Veja, a primeira coisa que nós aprendemos neste contexto, de ser e ter um coração e sermos ensináveis, ter um coração ensinável, é que diante da necessidade,
seja ela qual for, e neste caso era o alimento material, Jesus continuará sendo provedor. Ele é aquele que vai suprir, como supre a necessidade da multidão, mas ele supre as necessidades ou a necessidade individual de cada um daqueles que compunham aquela multidão. Uma outra coisa que se considera neste texto, e eu gosto de pensar nisto, porque a didática é gloriosa, é maravilhosa para mim, a forma como somos ensinados nisto. É onde eles estavam. Qual era a localização, a posição geográfica de Jesus, daqueles seus discípulos e toda aquela multidão? O texto diz que eles estavam no deserto, estavam geograficamente limitados ao deserto, estavam geograficamente impossibilitados de conquistar e fazer muitas coisas. Eles não poderiam prover alimento no deserto, eles não podiam prover água no deserto, eles não poderiam provar alimento para toda aquela gente. E no versículo 4 nós vamos observar algumas coisas interessantes, uma palavra interessante, quando os discípulos, mas os seus discípulos lhes responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Sabe aquele momento em que nós dizemos assim: é impossível, não tem como resolver. Eu creio que este é o momento, ou uma palavra que se aplica a nós neste momento. Como nós vamos fazer isto? A palavra dos discípulos foi muito objetiva. A palavra dos discípulos foi muito precisa. Foi fato. Não há como argumentar o que eles disseram. Olha, como nós podemos fazer alguma coisa? Como poderá alguém fartar esta multidão de pão em meio ao deserto? É aquele momento que eu e você, nós, muitas vezes, nós dizemos assim: eu não sei o que fazer. E esses discípulos dão essa resposta e esta palavra a Jesus. Ter um coração ensinável. Nós vamos deparar com a necessidade, nós vamos deparar com a posição em que nós nos encontramos, seja ela geográfica, seja ela espiritual, seja ela emocional, relacional, a forma como nós estamos posicionados, colocados naquele cenário chamado cenário vida. E a terceira coisa que eu observo neste ser ensinável é que nós aprendemos de um Deus que é compassivo. A compaixão de Jesus se estende, a despeito da necessidade, a despeito da posição geográfica em que nós nos encontramos, a despeito da situação, seja ela boa ou ruim, a despeito de tudo aquilo que nós vivemos ou estejamos vivendo, nós vamos perceber a compaixão de Jesus. Em meio à multidão, ele foca uma necessidade, a necessidade do indivíduo, e seja ele, ou seja ela qual for a necessidade, ou a sua posição geográfica, Deus ama. A parte do versículo 2 diz assim: eu tenho compaixão desta gente. Eu tenho compaixão desta gente. Eu não posso permitir, eu não vou conceber a ideia, como se Jesus dissesse isso, eu não vou conceber a ideia de que esta gente está necessitada, faminta, e eu vou despedi-los nesta condição. E esta é uma das características de Cristo Jesus. Ele jamais despede a mim, jamais despede a você com as nossas mãos vazias quando nós clamamos, e quando ele percebe a minha, a sua, a nossa necessidade, ele se compadeceu. O texto diz que ele teve compaixão daquela gente. Quando Paulo escreve aos Filipenses, o apóstolo São Paulo, vivendo dias de muitas dificuldades, e quando estudamos e lemos um pouco a história deste homem de Deus, ele aprendeu ou experimentou diversas situações de alimentos, de falta de alimento, de ter onde morar e não ter onde morar, de ora estar livre, daqui a pouco estar preso. E a palavra do Senhor diz lá no capítulo 4, no versículo 11 de Filipenses, Paulo dizendo assim: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Que coisa interessante quando nós entendemos o nosso lugar em Cristo Jesus.
quando você entende e você percebe, quando você aprende, muito mais, quando você apreende deste amor de Cristo Jesus na sua vida, você entende o que é ser amado e entender que Ele vai cuidar em toda e qualquer situação. Dias, momentos, seja eles quais forem. Sabe de uma coisa? Talvez seja otimismo. Talvez você diga assim: Pastor Vasmir está doido, está completamente louco, mas eu consigo perceber e eu consigo ver com os meus olhos que daqui a alguns dias nós teremos dias melhores do que nós vivíamos até 2 meses atrás. Que os tempos serão tempos de crescimento e de prosperidade para nós. Prosperidade para você, para sua casa e para sua família. Talvez você diga assim, mas a situação hoje está é impossível de ser controlada, completamente fora de controle. Esta mesma história nós vemos neste texto, quando alguém diz assim: como alguém neste deserto vai conseguir prover alimento? E o que foi que aconteceu? Nós vamos ver que Deus então proveu. Alguma coisa aconteceu ali e Deus proveu. O salmista, no Salmo 90, no versículo 12, o salmista diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, Deus, para que nós alcancemos um coração sábio. O que é um coração sábio? Eu diria, é um coração ensinável. Um coração sábio é um coração que aprendeu de Deus e aprendeu com Deus em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância. E uma das coisas que nós descobrimos é que Ele é um Deus que provê, Ele é um Deus que olha onde nós estamos, e mais do que isso, é um Deus que se compadece de nós, de cada um de nós. Ele olha para a multidão, mas Ele vê cada um de nós. Na nossa individualidade, na nossa particularidade, Ele olha para você e Ele o conhece. E Ele sabe exatamente o que eu e você, o que cada um de nós necessita. Uma outra coisa que eu considero à luz deste texto é aprender a ser dependente. Ser totalmente dependente de Deus. Se nós vivemos nessa cultura da insatisfação, do consumismo, do descarte, fez com que os nossos olhos se voltassem para o material, aquilo que pudesse ser tocado. A nossa sociedade, a cultura e os tempos que nós vivemos fez ou faz com que nós voltemos para o material, que nós possamos ou que nós estejamos focados e realizados quando nós podemos tocar, apalpar. Mas uma das coisas que nós observamos à luz desse texto é que este dependente, ele aprende de Deus. Ele aprende em Deus. E esta palavra dependente, o adjetivo dependente, é aquele que depende ou está subordinado, que está sujeito. Mas esta palavra dependente também é um substantivo. Uma pessoa que não tem recursos próprios e vive das despesas ou do sustento de outras pessoas. É interessante pensar e entender que nós estamos sim dependentes ou subordinados a alguém, mas nós estamos também dependentes de alguém que provê, alguém que dá os recursos a nós, alguém que não vai deixar nos faltar, me faltar ou te faltar. Jesus multiplica pães e peixes, como lemos neste texto. Jesus multiplica os pães e os peixes 2 vezes. E uma pergunta toma destaque em meio ao deserto das famintas necessidades. Uma pergunta cresce, uma pergunta não pode ser evitada. De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Ei, como alguém pode trazer solução e respostas neste momento? Como alguém pode trazer provisão neste lugar? Foi a pergunta dos discípulos apresentadas neste texto, como está no versículo 4. Essa pergunta não pode se calar. E eu sei que eu e você, nós muitas vezes temos perguntas que nós não temos as respostas que gostaríamos de ter.
E muitas vezes ouvimos respostas que não satisfazem aos nossos corações. Mas eles perguntam: como pode alguém fartá-los de pão neste deserto? Sabe, meus queridos, a resposta a esta pergunta traria a solução do problema daquela multidão. A resposta a esta pergunta traria a solução às necessidades daquela multidão. E por quê? Porque nós temos aqui um problema. E qual era o problema? Não tem recursos, não tem pão. Este é o problema. É a primeira coisa que nós observamos. A segunda coisa que nós percebemos é a posição onde nós nos encontramos. Não temos como prover, não temos como fazer, não temos como comprar, não temos como resolver. Essa é a problemática que nós temos aqui diante dos nossos olhos. E quando Jesus, então, ouve a conversa daqueles discípulos, e observe, este texto fala de dois momentos. Num primeiro momento, Jesus está com aquela multidão, e ele supre as necessidades. Ele pergunta: quantos pães nós temos? O que nós temos aqui? E alguém respondeu: nós temos 7 pães. E ele então ora, dá graças, faz com que as pessoas se assentam, pega os discípulos vão em cada um e distribui o pão, e ele farta aquela multidão de pão. Acaba este momento, Jesus então convida os seus discípulos a entrar no barco. E eles embarcam e eles atravessam para um outro lugar, naquele mar da Galileia, o lago da Galileia. Um lago que tinha 22 quilômetros de comprimento para 11 a 12 de largura, e Jesus então está no ponto A e diz: olha, nós vamos para o ponto B, e eles embarcam para atravessar aquele mar, aquele lago, e na travessia eles dizem: esquecemos do pão, não temos o que comer. Muitas vezes, quando nós estamos em uma travessia, seja ela qual for, quando nós estamos numa caminhada, quando nós estamos rumo a um destino, seja ele qual for, e as necessidades surgem, se apresentam diante de nós, muitas vezes eu e você somos levados a nos esquecer que Deus fez ontem, anteontem, no passado. Eu quero convidar você então a voltar os seus olhos ao passado e ver o que Deus fez e como Deus fez, como Deus trabalhou lá no passado. E será que Ele vai abandoná-lo aqui agora? Nós estamos lidando com muitas necessidades das pessoas. Eu quero crer que todas as igrejas evangélicas, quero crer que todos os pastores estão lidando. O telefone toca, as necessidades se apresentam, os pedidos estão chegando, as necessidades estão chegando, mas eu tenho visto como Deus tem sido provedor na vida dos seus. E seja ela qual for a situação, Deus vai permanecer o mesmo. Ele quer que que nós sejamos dependentes, que nós confiemos nele. Uma terceira coisa que eu quero considerar com você, à luz deste texto, é aprendendo a ser confiantes. Confiar. Depender é uma coisa, ser confiante é uma outra coisa. Não trate velhos problemas com velhas atitudes. Não trate velhos problemas com velhas atitudes. Parece-nos impossível tirar pão do deserto, é óbvio. Como nos dias de Moisés era impossível tirar rocha da água, quando Moisés clama ao Senhor e ele fala a rocha da água, e ele então toca na rocha com aquele cajado e a rocha pôde brotar água, quando milhares e milhares de pessoas estavam sedentas numa caminhada rumo a um lugar que Deus tinha para eles. Ou transformar as águas amargas em águas doces. Ou talvez passar a pés enxutos por meio de um mar. Ou talvez mais adiante na história atravessar um rio que estava na época das cheias e as águas transbordavam de um lado e para o outro, e toda a nação passar a pés enxutos pelo meio daquele rio.
ou fazer o sol parar numa guerra, como Josué fez, num dado momento, disse, ei, sol, pare, lua, detenha-te. Será que Deus não quer e Deus não pode fazer isso na minha vida e na sua vida, nos dias em que nós estamos vivendo? Ou talvez o absurdo, uma cidade fortemente fortificada, uma cidade muito forte e grande, como era Jericó, e um povo dando volta, e esse povo grita e toca a trombeta, e a muralha cai, as muralhas caem e eles conquistam. Será que isto é razoável para nós? Derrubar uma cidade fortificada com um grito? Parece ser razoável isso para nós. Eu não sei o que Deus vai fazer. Eu não sei como Deus vai fazer. Esta é a atitude do confiante. Aquele que está na dependência de Deus. Eu não sei como e o que, mas eu sei que Ele fará. Esta é a fórmula, ou este é o caminho de Deus para mim, e é o caminho de Deus para você. Não trate velhos problemas com velhas atitudes. Quantos pães tendes? Foi a pergunta de Jesus. Responderam eles, 7. Está aí no versículo 5. Deus sempre fará a partir de nós. Deus sempre fará a partir de nós, de cada um de nós. Deus sempre fará a partir ou daquilo que nós somos, do que nós temos. Moisés, de novo, tinha um cajado. E ele toca no mar e o mar se abre. Daqui a pouco, caminhando, precisa de água e não tinha água. Ele toca na rocha e a rocha brota água e descedenta toda uma nação, toda aquela gente, milhares de pessoas. Ele tinha um cajado. Deus sempre fará. Alguns dias atrás, algumas semanas, falamos algo muito semelhante a isto. Deus sempre fará a partir de nós, do que nós somos, do que nós temos. Então poderia hoje de novo aqui agora perguntar o que você tem nas suas mãos. Aquele contexto tinha alguém ali, daquela multidão, ou algum dos discípulos, o texto não é claro quanto a isto. Tinha 7 pães. Jesus pega aqueles 7 pães e multiplica para alimentar 4.000 pessoas. E ao final deste processo, o texto diz que ainda sobram 7 pães? Não, sobram 7 cestos. Eles puderam levar pães para casa ainda. O que Deus quer fazer? Sabe, o Salmo 112, eu amo este texto, especialmente em dias quando temos tanto questionamentos. E eu tenho citado muito esse texto nesses últimos dias, nesses últimos 2 meses, pelo menos. O salmista diz, o Salmo 112, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E ele diz mais, não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, ele é confiante no Senhor. Você conhece a Deus? Qual é a forma de relacionamento que você tem com esse Deus? Os discípulos embarcaram naquele pequeno barco para atravessar o mar da Galileia. E quando eles estavam naquela travessia, eles fizeram essa descoberta: não temos pão. É possível que nesta caminhada sua, é possível que neste projeto que você está envolvido, é possível que você, no meio desta caminhada e desta jornada que você está empreendendo, você faça uma descoberta, que você perceba que faltou alguma coisa, ou de repente a situação mudou de tal forma que aquilo que foi planejado já não serve mais para a nova realidade que se apresenta. Exatamente como os discípulos fizeram ou fazem aqui neste contexto. Esqueceram de pão, como diz o versículo 14. Jesus fala para eles para que se guardassem deste fermento dos fariseus. Se nós pudéssemos contextualizar, diríamos, olha, vocês não devem estar envolvidos com as conversas e com os valores, com o que ouvem, com o que está acontecendo à volta de vocês. Era isso que Jesus estava dizendo. Mas Jesus também diz assim, Jesus ouve deles também assim, Senhor, nós não temos
nós não temos pão. Do versículo 17 deste texto de Marcos 8, algumas perguntas que são bastante confrontadoras. E quando eu leio estas perguntas, eu fico perguntando na minha vida, no meu dia a dia, no nosso dia a dia, conhecendo e me relacionando com pessoas, os questionamentos, as muitas perguntas que as pessoas fazem. E eles perguntam, por exemplo, do versículo 17 ao 19, repito, por que discorreis sobre o não terdes pão? Uma outra pergunta, ainda não considerastes, não compreendestes? Diante de tudo que está acontecendo, diante de toda esta história, diante de todo este tempo que eu tenho estado com vocês, era como se Jesus dissesse isto para eles, vocês ainda não compreenderam o que está acontecendo? Uma outra pergunta, Jesus diz assim, tens o coração endurecido? Há uma outra pergunta, tendo olhos não vedes? Veja, está aí nesse texto. Há uma outra pergunta, e tendo ouvido não ouvis? Eles veem, eles viram, mas não estavam enxergando. Eles ouviam, mas não conseguiam perceber e entender. Não vos lembreis de quando parti os 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E eles então começam a ser lembrados do que Jesus tinha feito. E eles respondem, Senhor, sobraram 12 cestos de alimento. E Jesus faz uma nova pergunta a eles. E quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, 7, Senhor. Escute, você ainda não compreendeu. Você ainda não entendeu o que eu estou fazendo. Você ainda não percebeu o que está acontecendo. Não compreendeis ainda. Escute de novo, mais uma vez, não trate velhos problemas com velhas atitudes. E quais são as velhas atitudes aqui? De nos esquecer o que Deus fez, de sermos incrédulos. Sabe, neste dia, nesta hora, eu quero orar a Deus e a minha oração é Deus, dá a mim, dá a nós, a cada um de nós, um coração ensinável, Deus. Deus, faz-nos dependentes de Ti e faz-nos e ensina-nos a ser cada dia mais confiante em Ti, Senhor. Saber que o Senhor é um Deus presente. Esse texto é tão oportuno e esse texto é tão atual. Nós percebemos esta história se repetindo. Nós percebemos estes fatos se repetindo mais de 2000 anos depois. Nós percebemos o mesmo Jesus presente, atento à multidão ou às multidões, mas nós percebemos também este mesmo Jesus provendo na individualidade, na particularidade de cada uma daquelas pessoas, como Ele o faz hoje. Eu quero convidar você a ir no seu lugar, como está, não importa como, onde, mas que você pudesse aí levar o seu coração à presença de Deus agora. Se puder fechar os seus olhos e fazer uma oração, eu gostaria que você fizesse comigo uma oração simples, sincera e verdadeira. Talvez você, como esses discípulos, estejam dizendo ou tenha declarado como eles fizeram. Como? Quem alguém, de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Ele dizendo a declaração da impossibilidade. Talvez você esteja dizendo assim, é impossível, não tem como fazer, não tem como trabalhar, não tem como mudar este estado de coisa. E nós percebemos então, a meio a tudo isto, Jesus pega pães, 7 pães, e ele então ora e diz, Deus, Pai, eu te agradeço. E ele apresenta aqueles pães. E o texto diz que aqueles pães são multiplicados para vários e vários cestos de pães. E ao final de tudo,
de toda aquela história, ainda sobra 7.000 cestos. Ou seja, Deus dá muito além daquilo que nós necessitamos, daquilo que você necessita. Vamos orar? Pai, nós adoramos o Teu nome. Nós Te agradecemos pela graça do Senhor. E hoje, neste dia, neste momento, nós pedimos, Senhor, dá-nos um coração ensinável. Ensina-nos a ser obedientes a Ti, Senhor, a sermos obedientes a Ti. Ensina-nos, ó Deus, a viver na dependência do Senhor. Ensina-nos a depender e a crer e a confiar no Senhor, que ainda que esteja faltando, ainda que diante de nós esteja a impossibilidade, como esses discípulos declararam, de onde alguém poderá fartar esta multidão neste deserto? Ó Deus, nós muitas vezes fazemos declarações semelhantes, mas hoje, aqui e agora, neste momento, nós oramos para que as impossibilidades do Senhor possam alcançar este coração. Mas a primeira coisa que nós pedimos hoje, Senhor, é ensina-nos, dá-nos este coração ensinável. Ensina-nos a sermos dependentes de Ti, a depender do Senhor, saber que o Senhor vai prover, saber que o Senhor vai suprir. Senhor, e nós não estamos falando aqui apenas das questões materiais, nós estamos falando, ó Deus, das materiais, das espirituais, das emocionais, das relacionais, enfim, de cada área do nosso viver. Mas por fim, Deus, ensina-nos a ser confiantes em Ti. Que os nossos corações estejam firmados diante do Senhor. Seja a bênção do Senhor sobre esta vida. Seja a Tua bênção sobre esta casa, esta família. Seja a bênção do Senhor sobre este que é casado, cônjuges, sobre a vida dos solteiros, da criança até o mais velho. Deus, em Cristo Jesus, em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos o trabalho, abençoamos os negócios, abençoamos os empreendimentos. E neste tempo, Deus, nós oramos e clamamos por saúde física na vida do Teu povo. Deus, seja a bênção do Senhor sobre estas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus o abençoe. Tenha uma semana plena, cheia da graça do Senhor. E eu peço a você ainda, compartilhe com seus amigos, com as suas redes sociais, o nosso canal. E através deste canal nós queremos ser bênção na vida daqueles que têm assistido e participado conosco. Tenha uma semana plena em nome de Jesus.